Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco em mais um Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Hoje, outra vez em consonância com Anoitecendo com a Palavra, onde estamos praticando a leitura do primeiro livro de Samuel. Chegamos ao capítulo 28. E esse capítulo destaca a pitonisa consultada por Saul. Eu diria como título para esse capítulo seria a pitonisa de Endor revela muita dor. Esse capítulo marca o ponto mais baixo na vida espiritual do rei Saul, registrando uma das horas mais obscuras do seu reinado. Também apresenta esse incidente que perturba os eruditos e estudiosos das Escrituras até o dia de hoje. O episódio da pitonisa, da médium, da vidente de Endor, que era o local onde ela se encontrava, em que Saul consulta o espírito de Samuel. Saul está prestes a enfrentar o ataque dos filisteus, ou a sofrer o ataque dos filisteus. Como o profeta Samuel morto, ele agora está envolvido em um silêncio total da parte do Senhor. Saul, então, se volta para uma prática condenável por Deus, que é a consulta aos mortos. Que Deuteronômio 18, por exemplo, versículos 10 e 11, essa consulta é condenada. E Saul faz apenas para saber sobre a sua morte, a derrota de Israel. A tragédia da sua vida quase se igualou ao seu amargo fim. No versículo 1 desse capítulo, nós já vemos naqueles dias essa expressão. Os eventos ocorreram durante o tempo em que Davi estava morando em Ziglague, um dos vassalos do rei dos filisteus. Juntando os filisteus, seus exércitos para a peleja, por todo o tempo em que Saul foi rei, os filisteus permaneceram em guerra contra Israel. Eram inimigos constantes. Então, a conversa de Davi com Aquis diz assim: comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Davi é um vassalo de Aquis filisteus que esperaram que Davi se juntasse a eles na peleja contra Saul. E Davi então encontra esse terrível dilema. Ele está diante de um dilema muito difícil. Eu daria aqui um destaque para o versículo 7 desse capítulo, que fala justamente dessa consulta de Saul. Uma mulher que consulte os mortos. Ele vai procurar essa mulher. Como já disse, a consulta aos mortos é uma prática perigosa e proibida por Deus, conforme o texto que eu já citei, de Deuteronômio 18, 10 e 11, mas também Levítico, capítulo 20, versículo 6. São taxativos textos que proíbem essa prática. Deus havia prometido que por meio dos seus profetas ele falaria ao povo. Saul tinha plena consciência dessa proibição, tanto que havia ele mesmo expulsado da terra os que consultavam os mortos e os adivinhos. Isso lá no início, nos primeiros tempos do seu reinado. Todavia agora, apavorado diante da ameaça do ataque dos filisteus, ele sabia que o canal de comunicação estava cortado, digamos assim, o sinal caiu. Samuel está morto e não havia ainda outro profeta digno da confiança do rei. Saul recorre a uma prática que ele mesmo havia desaprovado. Portanto, leamos com atenção o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel. E que Deus nos abençoe, esclareça e que nós possamos destacar para a nossa vida, para a nossa prática, os princípios que estão aí que Deus aprova e evitar os que Deus desaprova. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra está aí diante de nós e nós podemos usá-la como nossa orientação, como nossa bússola, para nos orientarmos através dos Seus ensinos. Ó Deus, a palavra que aí está inspirada, que foi pelo Teu Santo Espírito, ela tanto nos mostra o que nós devemos fazer e nos mostra também o que devemos evitar, o que não devemos fazer.
Que nós possamos saber distinguir, ó Pai. Possamos fazer essa separação clara e inequívoca. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.